Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui para uma breve reflexão dentro das Escrituras Sagradas acerca do reino de Deus. Gostaria de meditar um pouco com vocês sobre o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo. Primeiro, os dois termos reino dos céus e reino de Deus são termos sinônimos, significa a mesma coisa. Reino de Deus não significa uma coisa e reino dos céus outra, é a mesma coisa. Porque reino dos céus está geralmente no Evangelho de São Mateus, que escreve seu Evangelho para os judeus e que tinha uma grande honra pelo nome de Deus e não o colocava após ou antes de qualquer outra palavra para se tornar um nome próprio. Então havia uma honra, uma certa reverência ao nome de Deus. Então vamos ver reino de Deus em Marcos, vamos ver reino de Deus também em Lucas e outras cartas do apóstolo Paulo também. Mas também veremos reino dos céus no Evangelho de São Mateus. Bem, essa é a primeira dica que eu quero dar, falar sobre vocês, sobre essa questão de reino de Deus. A segunda coisa que eu quero falar é sobre o reino de Deus em três dimensões. O reino de Deus de três formas, de três maneiras que é apresentado nas Escrituras Sagradas. A primeira forma é a forma que nós conhecemos, a forma espiritual, aquela que é eterna, aquela que está além da nossa imaginação, daquilo que nós podemos ver, mas que existe, que é real. Há uma passagem em Mateus 25, onde Jesus Cristo ele vai separar as ovelhas dos bodes. É um julgamento, o julgamento das nações. É uma parábola que trata do julgamento das nações. Nessa parábola, ele separará os bodes das ovelhas e dirá às ovelhas: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me der de comer, eu tive sede, me der de beber, etc, e etc. Vocês devem conhecer essa passagem muito bem. Mas nós vemos aí que o reino de Deus, que é tratado aí, é o reino dos céus, ou o reino de Deus que sempre existiu no mundo do Espírito. Um reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. A outra forma que o reino de Deus é apresentado é o reino de Deus escatológico, futuro, aquele que será estabelecido na terra. E ele nos ensina isso na oração do Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13. No verso 10, por exemplo, nós oramos assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É um anseio, é uma oração de que um dia o reino de Deus seja estabelecido na terra e a paz e a justiça social seja também estabelecida, não haja mais corrupção, não haja mais a morte, as enfermidades, e haja um reino eterno aonde Cristo reinará e trará para nós um paraíso, as coisas boas, a transformação para esse planeta Terra. E a terceira forma do reino de Deus apresentado na Bíblia também é o reino de Deus aqui e agora. É o reino de Deus que ele está presente, existencial no nosso meio. Há uma passagem em Lucas 17, versículo 21, onde Jesus Cristo disse que o reino de Deus está dentro de vós. Em algumas versões diz entre vós. Entre vós, porque era ele mesmo o reino de Deus. O reino de Deus manifestado em carne humana. O reino de Deus manifestado em um homem que veio a se tornar carne, Deus em carne humana. Deus entre nós era o reino de Deus. Mas este homem foi assunto aos céus depois de morrer, ressuscitar. Então o reino de Deus ficou aqui na forma do Espírito Santo dentro da sua igreja. A igreja é o reino de Deus. A igreja é a manifestação do reino de Cristo na terra. Há uma passagem em Atos dos Apóstolos, por exemplo, que fala de como esse reino ele está existente e é vivo na terra, através de seres humanos. Em Atos, por exemplo, no capítulo 2, do versículo 42 em diante, fala bem assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiu com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, aí está o reino de Deus, de três formas. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta breve meditação. Nós nos encontraremos em outra ocasião. Muito obrigado.